Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos proporcionou mais uma noite, mais uma oportunidade de podermos estar aqui ao vivo pela TVS News para o Brasil e para o mundo, para com um incentivo único e o valor único de crescer o reino de Deus, valorizar o ensinamento bíblico em nossas vidas, no nosso cotidiano cristão, e para que o nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, seja engrandecido através de nossas obras, nossa vida, nossos atos e o nosso servir ao Senhor. Deus abençoe a todos que já está conosco, abençoando essa obra, abençoando esse projeto, abençoando com a sua inscrição aqui no canal da TVS News, pelo YouTube, abençoando o meu canal Fábio Vladimir aqui pelo YouTube. Que Deus continue te abençoando por esse incentivo, por esse apoio, por você estar valorizando essa obra para o crescimento do reino de Deus. Só temos que engrandecer e louvar a Deus pela tua vida e pela tua casa e tua família. Deus abençoe os que estão chegando também aqui no chat do nosso YouTube desse programação. Que Deus abençoe cada vez mais. Vamos fazer uma pequena oração. Depois dessa oração estaremos já adentrando no tema principal dessa noite. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso e Glorioso, te agradecemos por tua bênção, por tua graça, por tua bondade, tua misericórdia. Que o Senhor alcance as vidas, a todos que estão conosco, que estão chegando, os que irão estar. Que o Senhor abençoe grandemente. Uma boa noite de salvação, alcançando as vidas pelo poder transformador que há em Cristo Jesus, pelo poder da tua palavra. Amém, meus queridos? Boa noite em Cristo, a paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos do nosso ministério Remanescente em Cristo, com o nosso pastor Ronélio, Charles, diaconisa Luci, lá na rua Amaravate 741, São Paulo, capital. Deus abençoe a toda a família Remanescente em Cristo, que está conosco, sempre tem nos ajudado, nos apoiado e incentivado essa obra para a glória de Deus. Também quero mandar um beijo especial para minha esposa, que está lá em Montes Claros, Minas Gerais, aqui ligadinho no nosso programa. Deus abençoe toda a nossa família, a você, a nossa filha e a todos que estão conosco em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Também eu quero louvar a Deus pelos irmãos, toda a comunidade do YouTube, toda a comunidade que prestigia esse trabalho e tem apoiado essa obra. Os irmãos que fazem parte de todos os ministérios. Não importa se é pentecostal, se é neopentecostal, o que importa é que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado. O que importa é que o reino seja engrandecido. O que importa é que as almas e as vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Isso é o que mais importa para os momentos atuais que nós estamos passando, os momentos atuais que nós estamos vivenciando através do Evangelho sobre a face da terra. Mais importante é uma vida ser alcançada do que todo mundo diante das nossas mãos. E para a glória de Deus, vamos aproveitando aquilo que Deus está nos abençoando, nas ferramentas que Deus tem abençoado a igreja, tem abençoado o povo, através das evangelizações, por meio de todos os mecanismos, dispositivos, que importa que o reino do Senhor sejam totalmente visto e aceito pelas vidas para o reino de Deus. Tema de hoje, diante dos nossos ensinamentos bíblicos que sempre trazemos aqui, nas quartas-feiras, ao vivo, às 21 horas, sempre um tema bíblico sistemático, para que o nosso cotidiano cristão seja sempre agregado, valorizado, incentivado para o crescimento de melhorias à nossa vida diante de Deus e diante da sua palavra. Coisa boa é que quando nós conseguimos a cada dia, a cada instante, valorizar a palavra de Deus na nossa vida, tentar vivê-la cada vez mais na nossa vida, e através dos propósitos de Deus vai acontecendo, através dos propósitos de Deus vai sendo realizado, porque o prazer de Deus é abençoar o teu povo. O prazer de Deus é com que o seu povo seja abençoado, seja agraciado e principalmente ser salvo através do sacrifício reconhecido de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, da nossa vida. Quando nós reconhecemos
reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo sobre a nossa vida, nós damos o aceite à palavra, nós damos liberdade à palavra, nós damos valorização à palavra, e principalmente o Espírito Santo de Deus tem liberdade de operar sobre a nossa vida, liberdade de operar sobre a nossa vida sentimental, ministerial, profissional, acadêmica, em todas as nossas áreas de viver, familiar. Isso o Espírito Santo possa ter liberdade de operar de uma forma gloriosa, poderosa e estrondosa para a glória do nosso Deus. Isso é importante, meus queridos, porque quando damos essa ênfase, nós estamos fazendo parte do reino, nós estamos fazendo parte da família espiritual, nós estamos fazendo parte da família de Deus. E quando nós falamos que somos de Deus, ouvimos a palavra de Deus. Quando nós falamos que somos de Deus, nós damos espaço ao Espírito Santo operar em nossa vida. Quando nós falamos que somos de Deus, então nós respiramos e vivenciamos cada vez mais a comunhão de Deus sobre a nossa vida. E quando nós deixamos essa comunhão de Deus operar, realizar em nossa vida, temos também comunhão um com os outros, e aí o amor ao próximo acontece. E acontecendo o amor ao próximo, acontece o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque estamos deixando o operar de Deus realizar sobre nós. Amém? Tema de hoje, a importância da oração. Oração é um dos pontos mais relevantes que o cristão precisa entender, precisa ter, palavra de Deus e oração. Oração e palavra de Deus. Quando nós entregamos e entendemos que oração não é apenas conversação com Deus, um diálogo com Deus, uma expressão para com Deus, oração é muito mais do que isso. Além da expressão da oratória, nós temos uma comunicação mais íntima com o Pai, uma comunicação sincera com Deus, e faz com que a expressão simples de uma oração tenha os seus efeitos. Então, quando nós colocamos a palavra importância da oração, nós queremos a atribuição dos efeitos da oração sobre a nossa vida e sobre a quem está sendo dirigido. Pelo menos quando nós falamos com Deus, a oração pode ser uma intercessão, a oração pode ser uma súplica, a oração pode ser apenas um agradecimento, a oração pode ser apenas uma intenção de querer ver o bem ao próximo. Mas também tem o tipo de oração maligna, aquela oração que todo mundo diz que é oração contrária, oração de feiticeiro, aquela oração que eu desejo mal, aquela oração que eu desejo vingança, aquela oração que eu desejo que Deus faz isso que extremamente me agrada, ou que o meu ódio agrada. Então esse tipo de oração, Deus ouve, só que Deus não responde. Deus, Ele ouve tudo, escuta tudo, mas Ele não responde esse tipo de oração, que não é uma oração realizada, inspirada pelo Espírito Santo. Então quando nós entendemos esses trejeitos da oração, nós vamos se aperfeiçoando. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos, mas somente o Espírito do Senhor para nos inspirarmos, para nos darmos uma vocação, para nos dar um diálogo perfeito e agradável diante de Deus. Isso é importante, meus amados. Quando nós adentramos no campo da oração, temos mais diálogo com Deus, e principalmente dos maiores desafios nos dias de hoje sobre a oração: querer orar, estar orando, realizar a oração, realizar a comunicação com Deus. Estamos nos dias atuais, em muitos e muitos lugares, estamos perdendo comunicação com Deus, estamos perdendo a aproximação com Deus, porque não queremos mais orar, porque não queremos mais pedir, não queremos mais estar na oração com Deus, mas nós queremos a bênção, mas nós queremos o milagre, nós queremos a unção, nós queremos a inspiração, mas se não tiver a oração, como nós adquirimos tamanha grandeza de Deus sobre a nossa vida? Um dos pontos no Velho Testamento que o ensinamento de hoje nos traz, quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos ver Deuteronômio no capítulo 4,
versículo 29, diz aí: então dali buscará o Senhor teu Deus, e o achará quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém? Então, primeiro ponto, primeiro passo que eu preciso entender, que quando Deus determinou uma chamada para que Moisés, o povo, se achegasse diante de Deus, a chamada era para que o povo se desprendesse da sua velha falácia, da sua velha doutrina de comunicação aos deuses, do entendimento de uma mentalidade humana, saísse e adentrasse de uma mentalidade espiritual. Naquela época, saísse de uma mentalidade humana e adentrasse numa mentalidade espiritual. Se fosse nos dias de hoje, saísse de uma mentalidade humana e adentrasse na mentalidade cristã, de Cristo, ou seja, mente de Cristo. Quando eu tenho uma mentalidade, eu peço a Deus: me dai, concede, me introduz a mentalidade de Cristo, nós vamos ter a mente sábia, sabedoria, entendimento, conhecimento, a conversação, o desejo, a obra de Deus, a valorização, o reconhecimento da obra de Deus sobre a nossa vida. Então era isso que Deus estava construindo no Velho Testamento, para que eles saíssem daquela mesmice, aquele marasmo espiritual, e fosse até Deus, buscando o Senhor, buscando do seu coração e de toda a tua alma, saísse do seu comum e adentrasse no espiritual, sabe? Saísse de uma camada humana e adentrasse na camada espiritual. Então, nós entendemos isso nos ensinos passados, camadas espirituais. Nós aprendemos isso e aprendemos a importância nos ensinos passados sobre o que não podemos rejeitar, aniquilar, destruir, jogar de lado, o que? Os ensinamentos bíblicos sobre a nossa vida e sobre a igreja do Senhor. Então, os ensinamentos bíblicos, para eu compreender isso, requer oração. Oração para eu aprender os ensinamentos bíblicos, oração para eu aprender a mensagem de Deus sobre a minha vida, oração para aprender aquilo que eu preciso ter mais comunhão com Deus, oração para interceder, oração para suplicar, oração para agradecer. Então, primeiro, um dos pontos inicial que Deus estava estruturando diante de toda a lei era: povo, daqui buscai o Senhor teu Deus. Veja bem, busque o Senhor teu Deus. Não era qualquer um, não era qualquer coisa. Busque o Senhor, porque quando busca, ou achará, porque está buscando. Ou seja, Deus eu encontro, eu vejo, pelo olho da fé, pelo sentimento da tua presença, por quê? Porque eu estou buscando de coração, de alma, em espírito, sincronizando o meu espírito humano com o Espírito de Deus. Uma das maiores façanhas, e não é uma façanha simples de sincronizar. Por quê? Eu preciso estar em comunhão. Eu preciso estar em comunhão para entender a voz de Deus sobre a minha vida. E para entender a voz de Deus, preciso, não é só ler a palavra, preciso orar, eu preciso conversar com o Pai, ter intimidade com o Pai, diálogo com o Pai, para que Deus faça morada, para que Deus faça grandes coisas sobre a minha vida. Mateus no capítulo 24, versículo 20, observe comigo o que está escrito, quando Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Muito importante essa profecia do Mestre Jesus, quando ele diz essas coisas. Quando nós pegamos alguns contextos básicos desse versículo, nós vamos entender que Jesus, ele expressa uma revelação. Olha, ficai atento para que, orai para que o dia, a presença, a grandeza do Rei, o grande dia do Senhor, do arrebatamento, não venha acontecer no sábado, e não venha acontecer no inverno,
inverno. Por quê? Porque se Jesus vier no sábado, irá pegar muitas pessoas desapercebidas, muitas pessoas desfocalizadas com a obra de Deus, pensando somente no seu bel prazer, pensando apenas no passeio, nas festas. Então estão desfocalizadas de Deus, desfocalizadas da palavra. E por que o inverno? Porque no inverno o povo menos se ajunta. Por que o inverno? Porque o povo menos se busca a presença de Deus, menos se vá às reuniões espirituais para buscar a Deus, porque o frio, coloca o frio como uma justificativa de não ir para a reunião espiritual, de não ir para uma campanha, de não ir para um trabalho de oração. Por quê? Porque é o frio que serviu de um obstáculo. Jesus disse, porque o inverno é um clima mais intenso, é um clima mais gelado, é um clima mais difícil, é um clima em que as pessoas menos querem se expressar ou sair para encontros externos. Então Jesus, ele fala: ore, busque ao Pai, para que Deus permita o grande encontro, que não seja nessas datas, porque se for, muitas pessoas estarão dispersas, longe, desfocalizada. Quando eu falo desfocalizada, dentro de um sentido semi-afastada. O que é isso? Semi-afastada. Pessoas que se dizem de Deus, que têm seus compromissos na igreja, que têm suas funções na igreja, mas determinado dia, determinada hora, estão longe de Deus, estão longe da comunhão, estão longe do Senhor, não estão mais em Jesus, em suas palavras, não estão mais em Jesus, em seus pensamentos. Por isso que a Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo, para saber interpretar as coisas de Deus, as coisas humanas e as coisas do inimigo, para que nós não caímos e tropeçarmos na sua palavra, não tropeçarmos na sua doutrina e na sua orientação. Isso é muito importante. Quando nós observamos outra expressão bíblica, o que a Bíblia nos ensina em Marcos, no capítulo 14, versículo 38, a Bíblia diz: vigiai e orai. Para quê? Para que não entrais em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando Jesus, ele disse: vigiai, atento ficai, percebido ficai, em segurança ficai, em vigilância ficai, e orando em mente, orando em espírito, aquela oração interna, aquela oração entre você e Deus, ali no seu íntimo, no seu pessoal, para que você tenha uma comunicação íntima e direta com o Pai. Mas a vigilância está atenta, para que lembrais da palavra, que um dia ela te lavou e me lavou, para que eu não caia em tentação, para que eu não caia em destruição do mal, para que o espírito, que espírito é esse? O meu espírito, o espírito humano, porque está com E minúsculo. O espírito humano está, na verdade, sempre pronto para receber aquilo que Deus tem para pronto para memorizar, mentalizar aquilo que já recebeu de Deus. O espírito humano nessa hora precisa estar sincronizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Ele vos fará lembrar de todas as coisas. E quando a Bíblia ensina que o Espírito Santo fará lembrar-nos a nossa vida de todas as coisas, teremos o que? Uma vida de compreensão, uma vida de liberdade espiritual, uma vida de bênção de Deus, uma vida de orientação de Deus, porque a tentação não veio nos destruir, não veio nos abraçar e levar para a destruição eterna, porque o corpo, a carne, ela inclina para o pecado, ela inclina para o mal, mas o espírito do homem precisa estar pronto para receber o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque assim ele se fortalecerá para que os dias maus não o leve para combater sobre todas as coisas a sua vida espiritual. Mateus no capítulo 7, versículo 7, diante da oração que nos ensina a pedir,
nos ensina a compreender. Vamos ver, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Meus amados e queridos, olha só que coisa importante. Quando você entende que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, mas a Bíblia diz: pede e dá-se-vos-á ao Senhor, buscai e encontrareis, batei na porta da espiritualidade, da porta da misericórdia, da porta do perdão, da porta da bondade de Deus, da porta da graça de Deus, para que ela vos abra sobre a nossa vida e possamos ser alcançados por causa dessa bondade rica misericórdia sobre a nossa vida e sobre nós. E quando nós estamos nesse caminho, trilhando as pisaduras de Cristo, nós somos sarados, que pelas suas pisaduras somos sarados, pelas suas pisaduras somos alcançados, pelas suas pisaduras somos mais do que vencedores, pelas suas pisaduras alcançamos algo glorioso e agraciado de Deus, e pelas suas pisaduras sabemos pedir. Ele nos ensina a pedir, porque Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Então vem a inspiração do Espírito de Deus naquilo que você está focando, que se chama oração. Se a minha vida é de oração, se a sua vida é de oração, os atributos que vêm pós-oração vai acontecer no tempo de Deus e na vontade de Deus sobre a tua vida. E isso é importante. E aí nós vamos aprendendo o que a Bíblia nos ensina, esperando com paciência no Senhor. Salmo 40, Salmo 13, sem lamentação e sem rejeição, até quando o Senhor há de abençoar, há de me ver, de prover, de me receber. Mas você pula para o Salmo 70, ó Senhor, não esquece-me de mim, ó Pai, apressa-te de me receber, apressa-me de me abençoar, apressa-me de entender a minha oração. Nós estamos vivendo, meus queridos, Igreja do Senhor, estamos vivendo diretamente esses 3 salmos: o Salmo 70, o Salmo 40 e o Salmo 13. Muitas pessoas estão apressando, querendo apressar na sua forma verbalização, sabe? Orando para Deus apressar de me abençoar, mas esquece que se nós não tomarmos cuidado de estarmos entendendo o Salmo 40, de esperar com paciência no Senhor, nós caímos na malha do Salmo 13, e vem a lamentação, a rejeição e a indignação, porque o Senhor está demorando de me abençoar, porque o Senhor está demorando de fazer uma grande obra. Mas Ele prometeu. Mas tudo tem o tempo e o propósito de Deus sobre a nossa vida. Não pretendemos, esquecemos uma coisa, que para Deus Ele realiza grandes projetos e obras sobre nós, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, o caminho de Deus não é os meus caminhos, a hora de Deus não é a minha hora. Tudo Deus sabe no momento certo de abençoar o teu povo, porque Ele é o Senhor, conhece todas as coisas, o nosso amanhã. Mas a Bíblia nos ensina que eu devo ter uma vida de tranquilidade e aquietação, ao contrário de que muitos estão vivendo, uma vida de inquietação, olhando para o dia de amanhã, olhando para o que vai fazer daqui para frente. A Bíblia ensina: olhai para as aves, os lírios dos campos, olhe como elas se alimentam, como elas se vestem, os cuidados de Deus sobre ela. Imagina nós, que somos muito mais do que isso, que fomos comprados com verdadeiro sangue, porque as aves têm um fôlego de vida só, o lírio dos campos, o vento bate, ele se desfaz, e com o tempo ele se renova. Agora imagine nós, que temos corpo, alma e espírito, e a alma é o mais importante, porque é por ela que Jesus venceu a morte, para nos dar vida, e vida com abundância. Que Jesus entrou um propósito lá no Getsemane, que orou: Pai, na sua angústia,
sua forma expressiva humana, forma expressiva humana de Jesus, e olhando para o sacrifício, olhando para a dificuldade do sacrifício, olhando para a necessidade do sacrifício, mas o Jesus divino olhou para mim, para você e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Jesus divino continuou dizendo, porque foi memorizado pelo Espírito do Pai, dizendo: mas se for possível, seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi avante na oração, Jesus foi avante na petição, Jesus foi avante na intercessão. João 17, eles estão aqui, o meu povo, ó Pai, que é teu, mas tu me deste a mim, mas eu entrego a vós. Mostre para ele, ó Pai, a mesma glória que eu tive e tenho diante do Senhor, para que eles contemplam a tua grandeza e as tuas maravilhas. Eles são seus, ó Pai, mas tu me deste a mim por causa da tua obra, e por causa, o Senhor me deu a mim, então revela a ele a sua glória, porque eles não são do mundo, ó Pai, estão no mundo, precisa das coisas do mundo, emergencialmente precisa do capitalismo, precisa de vestimenta, precisa de transporte, precisa de alimentação, o fator humano precisa, mas o fator espiritual necessita de Deus, necessita do Espírito de Deus, necessita da unção, do poder de Deus, da palavra de Deus, porque o salmista Davi disse: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. É a mesma coisa nos dias de hoje. Você pode ter muitas coisas, você pode adquirir muitas coisas, ter conquistado muitas coisas, mas a tua alma sempre terá uma pobreza de espírito, para que o Senhor venha, enche a alma e coloque as riquezas de Deus, coloque as pérolas de Deus, as maravilhas de Deus, e você sinta-se novo, uma nova pessoa, lavada, remida, salva, através do Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Tiago, no capítulo 1, versículo 6, observe o que a Bíblia também nos ensina: peça-o, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e o que é levada pelo vento e lançada de uma outra à parte. Quando a Bíblia traz essa recomendação, peça com certeza, com esperança, irmãos. Muitas pessoas estão desacreditando da sua própria oração, muitas pessoas não estão crendo mais na oração da igreja, muitas pessoas vão para os cultos, mas não crê mais na oração que está sendo realizada durante as reuniões, oração do início do culto, oração para alguém, oração para abençoar o louvor, oração para abençoar a intercessão, oração para alguém que está enfermo, oração para o início de uma mensagem, a oração ao término do culto, para irmos para casa. Muitas pessoas não acreditam mais nesse efeito, desacredita, descredibiliza, não tem mais crédito. São pessoas que não têm mais aquele desejo, aquele ânimo de estar mais orando, buscando, intercedendo, porque perdeu a graça, irmãos, deixou a graça longe, não está mais no atributo comunhão, não querem mais se envolver na glória, não querem mais se envolver na vontade do Pai, estão perdendo, estão morrendo, estão se afundando espiritualmente dizendo, estão deixando de crescer na graça e no conhecimento. Sabe por quê? Porque estão com foco em outras coisas, estão com foco no mundo, estão com foco, o seu coração está longe de Deus. A Bíblia nos ensina, no apóstolo João, na epístola de João, que fala que o amor do mundo, muitos estão nele, e aonde estiver nele, o amor do Pai não está nele. Muitas pessoas estão perdendo o amor de Deus, porque estão deixando de orar, estão deixando de entender mais os propósitos, estão deixando de conversar mais com o Senhor, estão deixando mais de buscar o Pai em espírito e em verdade.
as pessoas querem de Deus, mas não querem buscar. As pessoas querem estar com Deus, mas não querem se envolver com Ele. Estão querendo Deus do jeito que eu quero, do jeito que me agrada, do jeito que me apraz, e não do jeito de Deus, não do jeito da palavra, não do jeito que o Senhor. Quando eu descredibilizo a oração, aonde está sendo orado, ou por quem está sendo orado, eu estou entrando no campo da dúvida. E se eu tenho o campo da dúvida, semelhante é um vento que bate na água, como diz o versículo, e leva de um lado e para outro, sem fim, sem fundamento e sem razão. Está disperso na obra, está disperso, não entendendo o que é o atributo da oração. Efésios capítulo 6, versículo 10. Do mesmo propósito que é Efésios 6,10, que é da armadura de Deus, diz o versículo, e nos demais irmãos meus, o apóstolo Paulo ensinando a igreja: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe bem, entenda bem as coisas. Para eu entender fortalecimento de Deus, palavra e oração, oração e palavra, une, junta os dois para que você entenda. Não adianta eu ter o conhecimento, não adianta eu querer obter mais instrução e conhecer todas as coisas que a Bíblia me fornece, mas se eu não for de oração, não tem poder, não tem presença, não tem glória, não tem virtude, não tem nada, porque não tem oração. Não adianta eu só orar, não adianta também eu só orar e dizer que a minha força vem da oração. Não adianta só você orar e você não ler, e você não meditar na palavra. A Bíblia diz: medita na palavra, na lei, de dia e de noite, para que ela te fortaleça. A Bíblia ensina que Jesus: examinai as escrituras, porque nela contém a vida eterna, porque elas testificam de mim, diz o Senhor. Eu preciso meditar na palavra e orar. Quando eu oro e medito, há um equilíbrio do conhecimento, há um equilíbrio da comunicação, há um equilíbrio da comunhão, e há um equilíbrio da aproximação de Deus e para comigo. Quando você busca Deus nesses dois grandes fatores, alimentado pela palavra e se alimenta pela oração, através da presença de Deus, através da comunicação com o Espírito Santo, a oração, ela traz a presença do Espírito. E quando você lê, a oração atrai o conhecimento pelo Espírito. Então os dois precisam estar sendo cada vez mais expresso na vida do cristão, para que o inimigo não tenha ênfase, não tenha força de te derrubar. Porque o mesmo capítulo 6 que o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Éfeso, ele ensina: irmãos amados, se reveste da armadura de Deus, se reveste da proteção de Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são caóticos e complicados, mas quando nós estamos revestidos da armadura do Pai, nós estamos sendo separado das obras do mal, separado das coisas ruins que o inimigo tem lançado para o povo de Deus. Mas o povo de Deus é salvo, eleito, justificado e lavado por causa da oração e da palavra, por causa da comunhão. Porque quando eu tenho palavra, quando você tem oração, a comunhão vai brotando, vai acontecendo, e você vai se tornando melhor, uma pessoa que acredita, coloca a tua fé em prática, uma pessoa que agora é determinado a seguir a Cristo, determinado a fazer a obra de Cristo. Por quê? Porque Cristo mostrou a verdade para você. Cristo mostrou a verdade da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Verdade é Cristo, e verdade em verdade é a palavra. Então, quando eu conheço a Cristo, eu conheço a palavra de Deus. Quando eu vou até a palavra de Deus, eu estou conhecendo a Cristo. É o mesmo sincronismo, e quando eu estou sincronizado nesse conhecimento, a verdade que é Cristo vai me esclarecendo a
entender aquilo que é o plano, o direcionamento de Deus para a minha vida. Ele começa agora a mudar a minha vida, minha forma de ser, de pensar, analisar, tomada de decisões, porque tudo isso se resume em oração e conhecimento. Tudo isso se resume em oração, conhecimento e aproximação com Deus. E quando tem aproximação com Deus, o Espírito de Deus faz uma grande obra, porque o prazer do Espírito é glorificar o próprio Pai sobre a tua vida. E quando o Pai é glorificado, a Bíblia diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu vou a Deus na situação que eu me encontro, ou que muitos se encontram, há uma opressão espiritual, há uma opressão que precisa ser tratada ou liberta por causa que está acontecendo sobre a tua vida. E para isso ser tirado dentro de vós, é preciso oração e palavra, porque aí Deus faz uma grande obra para a glória de Deus. Quando nós estamos revestidos, o inimigo não pode contra a nossa vida. E há situações, pelo poder do mal, que precisa de uma intensidade muito mais forte. Aí você casa o terceiro item. Primeiro item, palavra de Deus. Segundo item, oração. E o terceiro item, que nós sabemos aqui em Marcos, no capítulo 9, versículo 29. Observe bem o que Jesus disse. Ele disse: nos demais irmãos, essa casta não pode sair coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. Oração e jejum. Agora entrou o jejum, precisa jejuar. Muitas pessoas não estão mais conseguindo jejuar, muitas pessoas não estão conseguindo mais nem orar direito, dirá fazer jejum. Mas o propósito maior sobre a nossa vida é quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, pretendemos buscar a Deus em espírito e em verdade, aí sim nós queremos fazer jejum em prol da nossa vida. Coisa boa é fazer jejum em prol de outra pessoa. Deus se agrada dessas coisas, Deus se alegra dessas coisas, sabe? Porque você está se importando pelo próximo, ela vai ser abençoada, e você que está fazendo vai ser honrado, vai ser abençoado, porque Deus se agradou, porque Deus levou em conta essa obra, porque Deus levou em conta esse sacrifício, porque Deus levou em conta essa atuação. Eu vou jejuar pelo o fulano, pela fulana, ou pela igreja a qual eu congrego. Eu vou jejuar pela minha liderança, que faz parte de um local ministerial que seja, que eu congrego, que eu estou ali, e quando eu estou ali, eu entendo que é uma família espiritual, e se é uma família espiritual, a Bíblia diz: chorai com os que se choram, se alegrai com os que se alegram. Então é um propósito, é único, a empatia espiritual acontecendo, e que a Bíblia diz: aqueles que estão mais forte, cuide-se para não se fraquejar e cair, e estende as suas mãos para levantar aquele que está fraco, levantando na oração, levantando na ajuda que possa ajudar, levantando na comunhão. E quando tem esses propósitos, meus amados e queridos irmãos, Deus faz uma grande obra, e o nome do Senhor será engrandecido sobre a tua vida. E Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a sua precisão. E quando você ora: Deus, eu não vim pedir mais nada aqui, eu só quero agradecer pela oportunidade que o Senhor já me dá de ter vida, de poder respirar, de poder ver, de poder ouvir, de poder caminhar, de poder ter esse fôlego. Isso já é uma gratidão, e Deus se alegra desse reconhecimento, Deus se alegra desse propósito,
Por quê? Porque você está colocando em pauta o reconhecimento das grandezas e da obra de Deus sobre a humanidade, e por você e eu fazermos parte dessa humanidade, e quando adentramos nesse campo de oração, aí Deus se alegra, Deus faz presença, Deus faz grande coisa, porque deixamos de olhar para nós, para nossas petições, nossas faltas, nossos deleites, nossas necessidades, e estamos olhando para a gratidão. Faz a diferença, é aí, meus amados. Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, disse: então me invocarei e irei, e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Então, aí nesse campo, os trejeitos da oração, que é a invocação, que é a intercessão e a petição. E quando você sai do campo da invocação e da petição, aí entra o ir para a presença, estar na presença. E quando você está indo estar na presença através da oração, Deus disse aqui no versículo de Jeremias, capítulo 29, 12, que nós lemos, disse: e orarei a mim, ou seja, indo até Deus, focalizando na nossa vida o Pai espiritual, focalizando o conhecimento que precisamos orar para o Pai. Então o Pai ouvirá a nossa oração, e ouvindo a nossa oração, estará conosco. Observe bem esse versículo, que ele nos traz esse entendimento de compreensão, de invocação, de petição, de presença, de ouvidos, estando junto com Ele, e Ele estando em nós. Então tudo é uma questão de comunicação com o Pai. Essa mesma comunicação que o Pai quis Êxodo, é a mesma comunicação que o Pai quis no deserto, que Deus queria que o povo do exército tivesse comunicação com Ele, não através do homem de Deus Moisés. Não queria que Deus fosse apenas recebida a oração do povo por intermédio de Moisés, por a intercessão de Moisés. Deus queria que um povo se desprendesse e aprendesse que era possível se achegai-vos a Ele, e Ele se achegai-vos a vós. Era necessário para que o povo abrisse os seus olhos e compreendesse a chamada da libertação. Ou seja, quando eles estavam lá no deserto, no Egito, e quando Deus tirou eles do Egito, passando pelo Mar Vermelho, e quando estavam no deserto, nessa fase de construção espiritual, nessa fase de libertação, nessa fase de rejeição aos hábitos, costumes e dogmas do mundo, principalmente egípcios, e a escravidão, eles precisavam compreender que eles estavam ali por causa de um plano, de um propósito e de uma apresentação. Ou seja, plano de Deus, propósito de Deus para uma nova vida, propósito de Deus para uma nova história, propósito de Deus para milagres acontecer. E presença, que presença é essa? A presença de Deus sobre a vida deles, a presença de Deus sobre o povo. Inicialmente, diante da simbologia, o povo foi compreendendo, entendendo que quando eles estavam no deserto, Deus colocou uma coluna de fogo na sua presença, demonstrando o seu poder, a sua glória, que Ele muda a natureza, Ele muda o percurso das coisas para abençoar o seu povo. Então Ele construiu no deserto uma coluna inimaginável de fogo. Não tem como isso acontecer, mas Deus fez, porque Ele tem o poder da natureza, obras da criação da tua voz, a qual surgiu uma coluna de fogo que cuidava do povo de Israel, para eles ficarem aquecidos durante a noite. E durante o dia nós sabemos que Deus mudou a história, mudou todo o sistema e colocou nuvem para que o povo fosse refrescado por causa daquela nuvem, diante dos raios solares, diante dos raios ultravioleta, que poderiam agredi-los às suas peles, e poderiam produzir naquela época câncer de pele. Mas observe que Deus
cuida daqueles que têm interesse para com Ele, mesmo eles longe, fora do propósito, fora da oração. Deus ainda demonstrou ainda a tua misericórdia e o teu poder para com eles. Então sabe o que é isso que eu quero dizer? Que a maior oração que cristão tem que ter, se chama agradecimento, gratidão. É a maior oração, porque Deus tem mudado tantas coisas do sistema, na natureza para abençoar. Deus tem mudado tantas coisas para que o milagre acontecesse. Deus tem mudado tantas coisas para que você fosse abençoado, você fosse abençoada, para que você tivesse esse conhecimento das obras grandes de Deus sobre a tua vida. Deus tem mudado tantas coisas para que a tua família fosse melhor. Muitas das vezes nossos olhos carnais não conseguem enxergar, não conseguem entender o que está acontecendo, o plano, o propósito de Deus. Mas a Bíblia diz, que nós acabamos de ler: invocarei-vos a mim, irei-vos a vós, orareis a mim, porque eu vos ouvireis. Então, quando eu entro nesse plumo desse conhecimento, é necessário entender que mesmo a lamentação de Jeremias, nas situações mais difíceis, perante as profecias que estavam acontecendo, para que a condenação do povo de Israel, exilados, difíceis, a idolatria grande naquela época, pesada, mas o profeta de Deus estava recebendo a mensagem, que para o povo sair daquela desgraça espiritual, era necessário estar junto, orando, junto, buscando, junto, no mesma intenção, no mesmo conhecimento, no mesmo pensamento, para que haja entre eles aquilo que Deus ensina nos dias de hoje, que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos queridos, igreja do Senhor, se existe o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso ministério, a igreja, a irmandade, você e eu, seremos muito melhores na presença de Deus, seremos pessoas muito mais abençoadas na presença de Deus. A igreja com uma atmosfera espiritual muito mais poderosa, com visão do céu, visão do reino, visão do alto, visão da palavra, não uma visão mesquinha, não uma visão própria, não uma visão apenas de competitividade, não uma visão apenas de ser melhor do que o outro, mas visão de reino, visão do céu, visão de almas, visão evangelística, visão missionária. É isso que faz a diferença para que os ministérios e o povo cresça realmente no conhecimento e na graça do Senhor. Da mesma sorte, Tiago, observe comigo, Tiago no capítulo 5, versículo 17, está escrito: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, porque ele disse: segundo a minha palavra, não foi segundo a palavra de Deus, foi segundo a minha palavra. Então, quando foi segundo a palavra dele, porque ele sabia que ele tinha crédito com o Pai, ele sabia que ele tinha aproximação com Deus, ele sabia que Deus iria assinar, e Deus assinou aquela oração, Deus assinou aquela petição. Sabe por que Deus assinou? Porque Elias, mesmo tendo os mesmos sintomas, os mesmos traços de homem natural, mas Elias era um homem espiritual. Era isso que faz a diferença, irmãos. A espiritualidade move a mão de Deus. A espiritualidade, como diz a Bíblia, pela fé move montanhas. A espiritualidade, com fé e com certeza, movimenta o sistema em nosso favor e faz com que você seja mais do que vencedor. E aí ele responde na sequência desse versículo, em Tiago no capítulo 5, versículo 18: depois de 3 anos e 6 meses, 6 meses, orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, meus amados, é resposta de oração. Ele orou de uma forma, Deus assinou.
aconteceu. Ele orou de outra forma, Deus assinou, aconteceu. O que faz a diferença nos dias de hoje para a nossa vida? O que está acontecendo com nós, meus amados? O que está acontecendo com a igreja de Cristo nos dias atuais? O que está acontecendo com o povo que se diz ser povo de Deus? O que está acontecendo com o povo que se diz ser povo do manto, povo da unção, povo do poder, povo disso, povo daquilo? Aonde está o nosso tesouro, meus amados? Aonde está o nosso coração? Aonde está posto nossa intenção e a nossa busca? Se o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, aonde está então enquadrado em nossa vida os verdadeiros adoradores? Aonde está no meio do povo os verdadeiros adoradores sinceros que vão ao Pai em espírito e em verdade para expressar sua alegria? Uma adoração que agrada a Deus, uma adoração que não agrada ao homem, uma adoração que não agrada quem está ali diante do microfone, mas agrada aquele que é invisível e ao mesmo tempo é visto pela fé com nós, diante de nós, mas agrada aquele que nos salvou, agrada aquele que realmente é o primeiro de todas as coisas, para a glória de Deus. João no capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz que quando nós estamos orando, entendemos e comunicando com o Pai, no capítulo 14, 13 de João, ensina: e tudo quando perdidos em meu nome, Jesus disse, eu e o Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. A comunicação aconteceu, o sincronismo da espiritualidade aconteceu. Por quê? Porque quando Jesus ele disse isso, quando nós colocamos o nome dele em evidência na oração, pedindo tudo ao Pai, colocando Jesus em primeiro plano, Jesus em primeiro lugar, o Pai se agrada e o faz. Por quê? Porque o Pai quer glorificar o nome dele sobre o Filho, mas o Filho quer glorificar o Pai através da nossa vida. Então veja, meus amados, veja, entenda que é importante o sincronismo entre o homem, o Filho do homem e Deus, o Pai, o Filho e o ser humano. Então quando nós temos esse conhecimento de sincronismo, de espiritualidade, dentro da oração, tudo que pedimos ao Filho, que é Jesus. Por que o Filho? Porque Jesus foi testificado através do Pai para a nossa vida, ou seja, nós fomos também justificado através de Cristo para com o Pai. Então o Espírito Santo opera dessa forma, tanto no realizar, no efetuar, para que o nome do Pai seja engrandecido. Então quando eu peço ao Pai com fé, peço ao Filho com fé, o Senhor ele concede no tempo dele e na vontade dele aquilo que nós precisamos, almejamos, necessitamos, porque a expressão máxima é a glorificação, e a expressão máxima para nós é o recebimento da bênção, a alegria de Deus da nossa vida e a misericórdia e a bondade de Deus acontecendo sobre nós. Da mesma coisa que ele testifica em João, no capítulo 14, versículo 14, observe bem a resposta de Jesus, que se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus ele expressa, ele sela a oração, ele coloca a oração em prova, fazendo prova de mim, diz o Senhor. E Jesus ele pega isso e ele prova a nossa oração. Se perdidos a um Pai em meu nome, colocando Jesus em primeiro, eu o farei. Então muitas das vezes, meus amados, quando nós pedimos, agora deixa eu entrar num campo interessante, que quando a gente pede e muitas vezes não recebe, você está pedindo, você está orando e parece que não vem. As coisas que eu quero te dizer: primeiro, muitas vezes, como você está pedindo, como você está se expressando na sua forma de petição diante de Deus, como você está entendendo daquilo que você está pedindo realmente é para você, realmente serve para você. Segundo ponto, se você não recebeu, talvez você não está preparado para receber, talvez você não está apta para receber, ou talvez Deus, assim como ele falou, pedi ao Pai para que tu receba, então peça agora: Pai, me dá estratégia
para que isso que eu estou pedindo possa conceder, possa acontecer, porque eu estou pedindo, eu já estou intercedendo. Agora me dá estratégia de trabalho, de estratégia de intercessão, de estratégia de projeto, para que isso possa acontecer, para que eu saia desse campo apenas de pedir e entra no campo também da estratégia para acontecer perante a tua vontade. Está entendendo o projeto? Então você coloca o projeto de estratégia. Deus, me dá estratégia, revela a minha estratégia, para que eu não só fique pedindo, mas que aconteça sobre a minha vida e o seu nome ser engrandecido e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas que estão aqui no chat nessa noite, que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue dando força, graça, sabedoria e entendimento cada vez mais para a glória de Deus. Continue abençoando essa obra, compartilhando, para que o nome do Senhor seja alcançado através dessa programação. Mateus no capítulo 21, versículo 22, a Bíblia diz que se pedirdes tudo que pedirdes em oração. Mateus capítulo 21, versículo 22, produção, Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? Então, tudo é uma estrutura, irmãos. Primeiro, pedir, crer e continuar pedindo. Pedir, crer com estratégia, para que a estratégia possa sincronizar daquilo que realmente você está pedindo. Não adianta você pedir uma coisa que não serve para você. Não adianta você pedir uma coisa que não é para você. Não adianta você pedir uma coisa que você não está preparada. Então peça estratégia para que aconteça a mudança e a transformação para a glória do nome do Senhor. Amém, meus amados e queridos irmãos? Quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus por você ter estado conosco até o fim dessa programação, por você ter abençoado, por você ter dado um joinha abençoador, por você ter compartilhado essa obra. Compartilhe também essa obra lá no meu canal às sextas-feiras às 21 horas, com esse tema também glorioso para a nossa vida, do nome do Senhor. Abençoe também apoiando os trabalhos e as programações da TVS News. Quer fazer parte da TVS News? Quer fazer parte dessa programação? Quer incentivar, manter essa programação? Tem aqui o contato da produção. Abençoe cada vez mais. Quer fazer algum evento, cobertura de algum evento? Entre em contato com a produção aqui da TVS News, para você ser abençoado através dessa programação e através da emissora. Deus abençoe a todos. Quarta-feira que vem às 21 horas ao vivo, para o Brasil e o mundo, e para o reino de Deus ser mais crescente, estamos aqui com mais um programa ao vivo para abençoar a tua vida com um tema bíblico sistemático dentro do universo cristão perante o nosso dia a dia. Amém? Sexta-feira às 21 horas no canalzinho Fábio Vladimir. E que você tenha uma noite abençoada, uma noite cheia de Deus, das virtudes de Deus, orando ao Pai em espírito e em verdade, para que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Deus abençoe, uma boa noite em Cristo Jesus.